Então, essa, essa pergunta que você está me fazendo é interessante porque eu acabei, esses tempos atrás, eu fiz convidado com uma palestra aqui na Universidade Estadual de Londrina, num, é um curso, né, uma pós-graduação em termos de neurociência. E um grande amigo meu, que acabou me convidando, e a ideia tem a ver com essa pergunta que você me fez sobre como que a HDR, né, que é, que é, ela trata a questão do tempo. E ele tinha feito uma provocação interessante sobre o tempo. Ele falou: "Ô, Jaime, como é que você vê o tempo? O tempo ele existe ou como é que ele disse? Ou é uma ilusão persistente, né?" Então foi muito legal a provocação, foi muito bacana. Eu acabei me debruçando um pouco, porque eu nunca tinha parado para pensar um pouco sobre a questão do tempo, né, na HDR, e acabei, de uma certa forma, imergindo nesse conceito, que é um conceito da física e tal. Para tentar responder brevemente a sua indagação de como é que a HDR entende o tempo, a gente tem que partir do pressuposto que o tempo, quando se fala na palavra tempo, você está envolvendo três grandes dimensões, né? A dimensão ontológica, verdadeira, né, do que é o tempo, que aí tem vários, o Wheeler, tem vários autores que, até o Santo Agostinho diz assim: olha, todo mundo sabe o que é o tempo até alguém perguntar o que é. Aí a coisa complica, né? Porque aí a pessoa não sabe. E é verdade, né? Você tem certeza que você sabe o que é o tempo, mas aí está o que que é. Você pode dar exemplo, você pode fazer um monte de outras coisas, mas você não vai definir o que é tempo. Então, a dimensão do ser, né? A dimensão ontológica do tempo é uma questão. A segunda dimensão que a gente considera como se fosse a mesma coisa, e não é, é o conceito da percepção da passagem do tempo, que aí é o que normalmente o que a gente acaba tentando explicar o que é o tempo a partir da percepção da passagem do tempo. Então a gente fala que são segundos do relógio, a forma como os nossos ciclos biológicos, então dia, noite, é, e aí aparece esse conceito da percepção, ele surge como se a gente já entendesse uma pré-existência desse conceito tempo. E, na verdade, a gente está percebendo outras coisas, que eu vou acabar comentando brevemente aqui. E a terceira dimensão é a medida do tempo. Então, como é que se mede o tempo? Então, na física, a física clássica, por exemplo, o Newton, Isaac Newton, ele nunca fez a distinção entre o que é o tempo e a medida do tempo. Então, ele associava o tempo como uma variável. Na verdade, ele atribuía o tempo a uma criação divina, né? O tempo e o espaço são conceitos absolutos criados por Deus, né? Essa a percepção do, do Isaac Newton. A medida do tempo ela foi evoluindo, né? Conforme ela foi evoluindo, ela passou por vários pensadores, né? Inclusive os teóricos da termodinâmica, que acabam dizendo, não, se você observar a natureza, a primeira lei da termodinâmica, ela diz assim, olha, é possível transformar calor em outra forma de energia. Ok, beleza. Só que as equações que determinam a termodinâmica são equações da física clássica, elas são reversíveis. Ou seja, tudo bem, um exemplo, né, só para você ter uma ideia. Então, se você tiver lá na sua escola, na época que você estava fazendo física, né, não sei se, mas enfim, ela fala, não, é equação da cinemática, S é igual a S0 mais VT, né? Então, você tem uma função horária, cujo tempo é uma variável e a posição é outra variável. Você dá um valor para um, você tem um valor para o outro. Ok, belezinha. A equação não modifica se você colocar t igual a menos 1. É necessário que um professor diga assim, olha, o tempo menos 1 não existe. Por quê? Porque dá, na verdade, a sensação de que você está voltando no tempo. Na verdade, matematicamente, não há nenhum problema com o t igual a menos 1.
É uma questão, na verdade, que o professor tem que dizer para o estudante: olha, não adianta você começar o gráfico do -1 do tempo, porque o tempo -1 não existe. Mas, né, a equação ela não delimita isso, né? Então, na própria física clássica, as equações elas são reversíveis. Agora, quando você vai para um processo da natureza, por exemplo, a degeneração de uma fruta, ou até mesmo o envelhecimento, você consegue tirar uma foto minha de 10 anos atrás e uma agora, embaralhar as duas, todo mundo sabe qual foi tirada antes, qual foi tirada depois. Então, esse conceito da termodinâmica está associado a um conceito de evolução do sistema, que o Carlo Rovelli ele vai atribuir isso aí a uma irreversibilidade das transformações de energia. Beleza? Então, isso é uma medida, né, que a gente pode dizer, uma medida do tempo. Deixa eu colocar aqui para sair as coisas. Aparecem coisas assim que não. Bem, então, isso eu estou fazendo um histórico, né? Então, a questão ontológica do tempo, a questão da percepção do tempo, né? E a questão da medida do tempo. De uma forma mais breve, a gente pode pensar assim, pelo menos da forma que. Eu gosto muito da mecânica quântica relacional, que é do Carlo Rovelli. E ele faz uma coisa muito legal com o tempo, que é assim: ele diz assim, o relógio marca o tempo. Ok, mas o relógio, na verdade, ele se relaciona, o relógio mecânico, por exemplo, se relaciona com as partes, engrenagens, virando, frequência. Então, está associado ali a ciclos que estão interagindo e se relacionando. Maravilha, está tudo bem. O envelhecimento, que é uma questão da termodinâmica, que mostra que existe uma quantidade de energia perdida no processo e, portanto, a coisa é irreversível. Então, o que o Rovelli faz? Você não envelhece no tempo, mas você relaciona aquele relógio. Então, por isso que a mecânica quântica, a mecânica relacional do Rovelli, ele diz tudo está nas relações. Então, o tempo, na verdade, ele é uma questão relacional. Então, ele associa aquela engrenagem, aquele relógio, à degeneração celular. E aí faz essa ponte entre as duas coisas, né? Então, na verdade, o relógio, você não envelhece no tempo, você associa o relógio à degeneração celular e faz uma ponte entre os dois. Então, mostra que o tempo, na verdade, não existe, ele basicamente a relação entre o relógio e a, a, a degeneração celular, que mostra, olha, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, enfim, alguma coisa assim. Para HDR, que é a hipótese, não muda muito em relação à mecânica relacional. A único atributo, e isso é um atributo que a HDR faz para a mecânica quântica relacional, é que o tempo, na verdade, ele é a própria atualização relacional, ou seja, se eu estabeleço uma relação com o relógio, ali eu tenho a dimensão temporal sendo atualizada. Então, a relação, ela cria o tempo. Então, quando eu estabeleço uma relação com as fotos e a irreversibilidade da termodinâmica, eu estou atualizando, ou seja, o que é atualizar? É a manifestação física daquele processo em si. E é só assim, nos elementos que são atualizados, é que é possível, de alguma forma, que o tempo exista. Então, respondendo à sua pergunta, né, em relação, não sei se eu fui claro, mas em relação ao que é o tempo, eu vou usar uma frase até interessante, vou dar uma parafraseada num cara aqui chamado Charles Sanders Peirce, né? Que é um pensador também, um pragmático e tal. Ele diz assim: Deus é real, mas não existe. Então ele faz uma distinção entre realidade e existência. Atribui-se à realidade uma coisa mais ampla, uma coisa mais que envolve aquilo que você pode pensar, mas você não muda, você não é dotada de alteridade. E a existência, sim, a existência é dotada de autoridade. Então, é como se eu pensasse, olha, um celular, ele existe, né? Porque eu altero, interajo com ele. Mas Deus, ele não tem existência material, física. No entanto, ele altera as nossas ações. Portanto, o fato dele ser real, a gente percebe. Então, eu vou atribuir
ao Peirce, aí, parafraseando, dizendo que, para HDR, tal qual, ou para pragmatismo peirciano, o tempo é real, mas não existe. E, especificamente para HDR, ele surge a partir da possibilidade, a partir da atualização das disponibilidades que a gente tem no campo. Então, ou seja, cada vez que aquilo que é possível se manifesta, se atualiza, ali surgem os microtempos. Acho que eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas vamos para a próxima, então.